Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começo o nosso 22º episódio com a seguinte reflexão. Imagina você está aí vivendo a sua vida, né, na sua rotina, seguindo os seus planos, seguindo seus sonhos, e de repente um diagnóstico muda tudo. E surge o medo, a incerteza, a dor, a quimioterapia, a radioterapia, e você começa a se perguntar: e agora, e a minha família? Como é que vai ficar? E eu, será que eu tenho força suficiente para aguentar? Será que eu vou conseguir chegar até o fim? Mas você não desiste, você persiste, você continua, você enfrenta, você luta e você vence. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que transformou essa luta em força e fez dessa experiência um propósito de ajudar outras pessoas a atravessarem por esse caminho, através de um trabalho muito bonito que a gente vai conhecer aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Cláudia Rocha. Obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar com você aqui também. Inclusive o final de ano foi um pouco corrido, né? Acabou que não deu pra gente gravar, Sim. Mas acabou dando certo. Confesso que eu estava bastante nervoso com essa gravação, Cláudia. É um tema que mexe um pouco comigo. Eu queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer, saber um pouquinho da sua história, saber um pouco quem é a Cláudia. O que te levou a ser a Cláudia que você é hoje? Nossa, é difícil, né? Vou fazer 48 anos daqui uns meses. E aí, olhando para trás e pensando nisso, né? É totalmente diferente do que eu planejei, do que a Cláudia menina sonhou. Então, assim como você começou a introdução aqui do nosso programa, né? Eu estava assim mesmo, trabalhando, levando a minha vida. Tinha um filho de 9 anos na época. Eu era formada em veterinária, trabalhava. E aí eu tive um diagnóstico de câncer de mama aos 34 anos. Nunca tinha convivido com ninguém próximo a mim que tivesse tido câncer ou tivesse acompanhado. Claro, todo mundo conhece alguém que já teve câncer, né? Mas ninguém próximo a mim. Então, eu não sabia nada do que aconteceria, do que eu poderia passar. Mas eu tive muito medo, né? E eu consegui passar pelo tratamento. Confesso que não passei com bravura, achando que eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. Não foi assim, foi bem difícil, mas eu passei. E aí eu pude entender que é possível passar. E aí depois do câncer, a minha vida se modificou totalmente, né? Então, depois disso, eu comecei a me encontrar com outros pacientes que estavam em tratamento oncológico, né? Que os conhecidos me chamavam, falavam, você não pode conversar com fulano, você não pode conversar com ciclano, né? E eu comecei a ir falar com os pacientes mesmo. E até que em abril de 2016 eu tive a ideia de fazer no Outubro Rosa um evento para mulheres. Porque eu me lembro que uma das coisas que ficou muito abalada foi a minha autoestima quando eu estava em tratamento, né? Porque me lembro que eu sempre tive coisa com brinco. Então, tipo, eu não olhava no espelho de manhã se eu não tivesse com brinco. Nunca dormi de brinco, que me incomoda, mas eu sempre colocava brinco, a primeira coisa para olhar no espelho. E aí me lembro do dia que eu tava sem cabelo, com a pele amarelada, inchada, que eu olhei no espelho, sem brinco, que eu olhei no espelho e falei assim, não tem mais pra onde descer. É onde eu me enxerguei despida de qualquer vaidade. De qualquer, assim, eu sempre gostei muito de sapato, então eu falei, eu não preciso de sapato pra nada. Eu não preciso de nada, na verdade, só preciso ficar bem. E aí eu tive a ideia, em abril de 16, de fazer um evento para mulheres. Eu queria que essas mulheres tivessem a oportunidade de se sentirem bem durante o tratamento. Nem que fosse num dia só. Eu conheci uma garota, a Suzy, que tinha 24 anos na época e estava com o mesmo tipo de câncer que eu tinha tido. E ela tem uma irmã maquiadora, ela tinha um casamento para ir e não queria ir, porque essa sensação de você olhar no espelho e não se reconhecer é muito ruim. E a irmã dela fez uma maquiagem nela. E aí eu conversei com ela antes dela ir para esse casamento e ela falou para mim assim, Cláudia, pela primeira vez eu olhei no espelho e eu me reconheci. Eu ainda estou aqui.
agora eu tenho certeza que eu vou ficar boa. Porque a sensação que eu tinha quando eu olhava no espelho era que aquela não era eu. Uhum. Então, assim, eu não tô mais aqui. Será que algum dia eu vou voltar, né? E isso é muito agoniante. E aí eu comecei a organizar um movimento para fazer um único evento que eu queria fazer de Outubro Rosa, que deste evento, né? Daí eu comecei a fazer trabalhos no Cacom junto com a Ana Paula Sandri, a gente ia lá levar peruca todos os dias com uma sacolinha. E até o Gapo, que hoje, né, a gente oferece tantos serviços para as pessoas. Depois disso eu fiz psicologia, né, trabalho na área hoje, e é um orgulho para mim. A minha vida se modificou totalmente. A gente vai ter bastante coisa para falar, então. Vamos voltar um pouquinho uma página na parte do teu diagnóstico. Uhum. Queria saber como que você chegou no diagnóstico. Eu sempre tive hábito de fazer autoexame da mama. Mesmo não tendo nenhum caso próximo, mesmo nunca tendo assistido nenhuma palestra. Eu não sei te falar, mas eu sempre tive hábito de palpar. E aí, um dia eu fazia MBA, e aí eu saía do meu curso 11 horas da noite, chegava em casa bem tarde, e eu fui tomar banho numa segunda-feira, e no banho eu fui palpar, e eu achei que tinha alguma coisa errada. Mas aí eu falei, não é nada não, dormi. Na terça, quando eu voltei de novo do MBA, que era segunda e terça, eu no banho de novo, porque eu esqueci durante o dia, palpei de novo. Só que meu marido estava trabalhando naquela noite, e aí eu não tinha ninguém para eu compartilhar aquilo. Aí na quarta, eu cheguei pra cá, em casa, fui tomar banho, palpei de novo, já era mais cedo, falei, vou mostrar pra ele hoje. Só que era mês de junho, tava muito frio, e eu saí do banheiro, lembro que eu pus o pijama e deitei na cama e dormi, esqueci. Na quinta de manhã, eu já acordei com aquilo na cabeça. Aí fui trabalhar e comentei com uma colega de trabalho, né? Falei, olha, parece que eu palpei algo estranho na minha mama, né? Ela falou, não, você deve estar enganada, não é nada. Mas aí eu cheguei em casa à tarde, encontrei meu marido e já falei pra ele, olha, tem algo aqui, vem ver comigo, né? E aí a gente tem a facilidade que meu marido é médico, então a gente tem muitos conhecidos que são médicos, né? E assim, eu entendo do privilégio ao qual eu tive acesso. E aí a gente ligou para um amigo que tem uma clínica e eu fui no outro dia de manhã fazer um ultrassom, na sexta-feira de manhã. Liguei no meu trabalho e falei, vou atrasar um pouquinho, porque vou fazer um ultrassom. Só que aí, quando colocou o transdutor, né, do ultrassom no meu peito, eu já vi que tinha algo errado, né? Não a dimensão que teria, mas eu vi que tinha algo errado, né? Minimamente de imagens eu entendia um pouco. E aí, no mesmo dia, eu fiz ultrassom, eu levei para o mastologista fez a biópsia e o patologista leu a lâmina, no mesmo dia. Então, eu acordei de manhã achando que eu estava com uma suspeita, eu falei, vou fazer um ultrassom só para desencanar, e acabei o dia, era do dia 17 de junho de 2011, era 6h15 da tarde, o patologista falando para mim que eu estava com carcinoma na mama. E aí, dali, eu rapidamente já fiz outros exames e operei na terça-feira. Então, foi muito rápido, né? E aí, depois disso, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, todo o tratamento. Você lembra o que passou na sua cabeça na hora do diagnóstico que ele te deu a notícia? Lembro. Eu lembro como se fosse agora. Imagino. E eu acho também que a sensação é comum às pessoas que têm um diagnóstico oncológico, né? Primeiro que patologista não é uma especialidade que normalmente vê paciente, né? Então, eles não têm lá muita habilidade, mas o patologista que me atendeu ainda foi bem bonzinho, tadinho. Eu lembro que ele era muito tímido, né? Essas pessoas que moram em laboratório, que só olham a lâmina, né? E aí ele falou pra mim assim, então, o Dr. Ricardo, que é um mastologista, achou que poderia ser um tumor papilodermoide, né? Mas não, é um carcinoma. E quando ele falou isso, de novo, eu não sabia a dimensão que isso ia ter, mas eu sabia que era algo bem grave. A sensação que eu tive num primeiro momento foi de atordoamento mesmo. Uma sensação como se você caísse num buraco, assim. Assim, alguns segundos que parecem um tempão, na verdade, e que como se você tivesse caído, você perdeu todo o seu chão. Mas aí, rapidamente, eu já voltei, assim, aí a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu vou morrer, tenho um filho de 9 anos para criar. Nossa, essa parte deve pesar demais, né? Foi bem difícil. E aí,
Foi a primeira coisa que eu pensei. Vou morrer, tenho um filho de 9 anos. A segunda coisa que eu pensei, vou ficar sem cabelo. E aí depois as coisas foram caminhando, né? Fui me adaptando, mas o primeiro momento, assim, é muito difícil. Isso traz duas importâncias. Uma é o fato de você ter se apalpado, né? Ter gerado essa preocupação, que isso é bem importante. E você ter ido atrás também. Sim. Pra procurar saber, né? Porque eu tinha ido no ginecologista 6 meses atrás, em dezembro. Como eu não tinha idade para fazer mamografia, nenhum caso na família, então eu não tinha indicação de fazer mamografia ou ultrassom. E assim, normalmente eu sempre vou uma vez ao ano ao médico fazer meus exames, né? Quando eu fui em dezembro, ele tinha feito palpação das mamas e ele não percebeu nada. Isso foi em junho. Se eu não tivesse palpado, com sorte eu voltaria no médico em dezembro de novo, né? E muitas das vezes eu me deparo com mulheres que chegam em casos extremamente graves porque palpam e falam assim, não vou no médico não, vai que é câncer. A grande maioria não é só um nódulo benigno, uma calcificação, sei lá. Mas você pode deixar a sua chance da sua vida passar por medo. Né? Por medo. Mas é compreensível ter esse medo, né? Porque eu acho que todo mundo falou de câncer, as pessoas já ficam... E tem esse lance também, mas eu não tenho nenhum câncer na família, não tenho nenhum caso. E não tem isso, né? Não. Qual foi a parte que mais impactou na sua vida, o câncer? Então, eu acho que a minha vida parou. É como se ela tivesse parado. Porque assim. perde o sentido de tudo, né? Eu não sei nem se você perde o rumo mesmo. Não é... Na verdade, hoje... A gente trabalha no GAP para que isso não aconteça com as pessoas. Mas assim, tô falando pra você a minha experiência, sem nenhum grupo de apoio. Eu tinha muito apoio dos meus familiares, dos meus amigos, mas não eram pessoas que já tinham lidado com isso, não eram pessoas que tinham manejo técnico para isso, né? Então, assim, eu me lembro que a minha vida parou. Assim, eu não conseguia fazer planos, eu não conseguia ter sonhos. Então, eu tô aqui hoje, amanhã não sei se eu tô. Uma das coisas que me ajudou a passar esse período é viver um dia de cada vez. Porque eu passei muito mal. Várias vezes eu achei que eu ia morrer. E aí eu desencanei. Falei, não vou ficar pensando se vou morrer amanhã, porque amanhã qualquer um pode morrer. Então, eu vou ver hoje. O que tá dando pra fazer hoje? Hoje deu pra levantar? Deu. Então, vamos levantar. Não deu? Então, vou ficar deitada. E eu fui levando assim. Mas hoje a gente fala de uma outra forma, né? Hoje eu fiz psico-oncologia, né? Então as meninas que trabalham comigo no GAPO, elas têm manejo para isso e a gente busca que o paciente, obviamente, ele não vai levar a vida dele normal, né? Ele tá fazendo um tratamento oncológico, muitas vezes ele fica debilitado, mas não há motivo para você ficar desse modo que eu fiquei, sabe? Totalmente imersa dentro do câncer, como se o câncer passasse a ser a minha vida. E não é, definitivamente não é. Você pode seguir a sua vida com limitações, mas você pode ter sonhos como qualquer outra pessoa, e isso te ajuda a ter esperança em dias melhores, né? Então, hoje a gente tenta ajudar os pacientes de um outro modo. E mudar essa maneira de lidar é importante, né? A maneira como a pessoa vai reagir. É interessante isso. É um trabalho muito bonito. Fico bastante orgulhoso. Falando em relação à quimioterapia, para cada pessoa é uma experiência, né, muito particular. Para algumas pessoas é um pouco pior, né? Para você, como foi a quimio? Foi muito difícil para mim. Muito. É uma das partes mais difíceis, né? Eu acho que depende. Primeiro que depende do tipo de câncer que você tem, né? Então, a gente tem cânceres, por exemplo, de garganta, de pescoço, que a radioterapia é extremamente agressiva, né? Queima, a pessoa não consegue se alimentar, não consegue falar. A gente tem outros tipos de quimioterapia diferentes da que eu fiz, que dão neuropatias, então a pessoa tem como se fosse mini choquinhos na ponta dos pés, das mãos, né? Sensibilidade ao frio. Mas a quimioterapia que eu fiz, né? Do câncer de mama que eu tive, do protocolo que o médico escolheu para eu fazer, porque existem mais de um tipo de protocolo, né? Para mim foi muito difícil, porque... Pra você ter ideia, eu fiz um protocolo que hoje eu acho que eles nem fazem mais, que era um protocolo, a gente fala quimioterapia branca, quimioterapia vermelha, né, para câncer de mama.
E hoje em dia, geralmente, eles fazem 4 ou 6 sessões da quimioterapia vermelha e a branca eles dividem em 21 sessões. A mesma droga de 6 divide em 21. Eu fiz 6 sessões da branca e 6 sessões da vermelha na mesma sessão. Nossa. Então eu fazia uma, em seguida eu fazia outra. É um tipo de quimioterapia que é muito cardiotóxico, hepatotóxico. Então, você só pode fazer em pessoas jovens que não têm problemas cardíacos, hepáticos e que a saúde fora o câncer tá tudo ok. Então, eu fiquei extremamente debilitada. Eu tomei antibióticos em todas as minhas sessões. Só a 5ª sessão que eu não tomei antibiótico, mas as outras todas eu tomei. Todas eu tive complicação. Então, assim, eu ficava extremamente debilitada, mas eu tenho pessoas próximas a mim que levam uma vida praticamente normal, trabalham, nem enjoo tem. Então, é muito individual a resposta. Uhum. E para quem tá de fora, para os familiares, né? Eu imagino que pro seu filho, pro seu marido, o quanto deve ter sido difícil. Eu tive essa experiência também, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E tenho lembranças assim, eu que raspei o cabelo da minha mãe quando começou a cair. Inclusive, até um ponto legal da gente falar como cada pessoa lida em relação à queda do cabelo, né? Conheço pessoas que, assim, não vou ficar sem peruca. Meu cabelo começou a cair, eu vou botar uma peruca. Minha mãe eu aceitei o careca, não quero saber de peruca, eu vou ficar careca. E eu lembro de já ter me despedido da minha mãe várias vezes sem saber se eu ia ver ela de novo. Então é muito difícil para quem está passando, mas para quem está ali do lado também. O que você aconselha? Qual que seria a melhor maneira de lidar, de poder ajudar, sem atrapalhar também? Porque às vezes a gente fica nervoso, a gente fica com essa preocupação de acabar criando uma pressão maior. Então, O da sua mãe foi recente? Não, faz muito tempo. Eu tinha 8 anos. 8 anos, Isso. O meu filho tinha 9. Então, bem próximo. Mas ainda tá até hoje. Assim, a minha mãe, o dela começou no estômago. Uhum. E, enfim, é uma longa jornada. Uhum. Da minha mãe é uma grande história. Meu pai foi um melanoma, e da minha mãe depois foi pro seio, mas até recentemente ela ainda tem feito cirurgias. Uhum. E é muito, muito difícil a gente quer esconder um pouco, né, manter a casca, ficar forte para dar aquela força, mas a gente sofre também, inevitável, não tem como. A família, os amigos, todo mundo adoece junto. Uhum. Então, não é uma doença que é claro que a jornada oncológica, o tratamento, as dores, ela é muito solitária, porque ninguém pode passar por mim, só eu. Mas a família toda é envolvida, né? Então, lá no GAPO também a gente ajuda esse manejo familiar, porque tem 2 situações, né? Ou a família sufoca o paciente, então não deixa ele nem levantar para beber uma água, quer hiperproteger, que também não é legal, né? Ou a família finge que não tem nada. Então, tipo assim, não, é tranquilo, vamos fingir que ele tá tudo bem. E às vezes a gente quer colo, né? Então, assim, no meu caso, o que eu posso dizer é que, assim, sem olhar a minha trajetória do GAPO, a minha vida que mudou, vamos falar lá de quando eu tava em tratamento. Só lá, o câncer me trouxe muito mais coisas boas do que ruins. Foi muito difícil. Mas eu descobri amigos que eu não sabia nem que eu tinha. Então, a pessoa que me levava para fazer quimioterapia era uma pessoa que era conhecida, mas não era minha amiga. E essa pessoa se aproximou de mim de tal forma que ela me levava em todas as sessões, porque meu marido trabalhava. E ela me levava em todas as sessões, ela deixava de ir trabalhar e ela ficava comigo sem almoço, até a hora do trabalho dela, depois do almoço, ela deixava de ganhar a parte da manhã e ela ia trabalhar só depois do almoço. E ela nem era tão próxima assim a mim. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna por ela. O meu filho, ele fala que ele não lembra muito. Eu acho, né, o nosso cérebro apaga, né, recalca aí umas coisas. Mas e o meu marido? O meu marido é médico, então ele tá acostumado a estar do outro lado. Então, com certeza, foi difícil para ele também, né? A gente tem amigos que às vezes falam momentos dele falar, se queixar, chorar, né? Mas ele sempre esteve do meu lado. Então, assim, eu sempre tive pessoas próximas a mim. Mas é importante, eu sempre falo assim, nesse encontro com o outro, adoecido, enlutado, fragilizado, né?
Essas frases de senso comum são péssimas, né? Então, assim, eu acho que o que você pode oferecer ao outro num encontro como esse é a sua presença. Eu tô aqui. Você quer falar da doença? Nós vamos falar da doença. Você quer falar do jogo do Corinthians de ontem? Nós vamos falar do jogo do Corinthians. Então, assim, eu estou aqui para você. É permitir se entregar para o outro de acordo com a necessidade dele e não da que você acha que ele precisa. Fazendo isso, pode ter certeza que vai dar certo, que você vai ser um grande contribuinte daquele momento. Quando o paciente ele vai lá no CACOM, que ele olha outras pessoas passando por situações parecidas, mas diferentes ao mesmo tempo, você acha que é bom ou ruim? Porque você vê várias pessoas que estão passando, estão lutando também, mas você também vê um ambiente muito, muito triste, né? Então, o CACOM é onde tem as consultas, né, ambulatoriais, clínicas, né, que as pessoas que vão passar pelo médico da oncologia vai lá. E aí lá, a gente é referência para 23 cidades. Então vem gente de todo lado, gente que sai da sua casa 3 horas da manhã para chegar ali. Ninguém que está fazendo tratamento oncológico vai para o médico com cara de feliz. A gente está sempre apreensivo. O que será que eu vou encontrar hoje? O que será que ele vai me falar? Como será que está o meu tratamento? Como será que está esse tumor? Será que diminuiu? Então a gente está sempre muito apreensivo. Ali é sempre um lugar de muita atenção. Até porque as pessoas, embora tenham muito em comum, são pessoas diversas, né? Então, assim, de classes sociais diferentes, né? De demandas diferentes. E aí, a gente procura sempre, através do GAAPO, fazer intervenções ali também. Então, seja de, você precisa conhecer a pessoa que está do seu lado. Eu falo muito disso, sabe? Quando falo muito não, porque eu não tenho muito tempo, mas quando eu ia mais lá, eu falava muito disso, né? Vamos dar bom dia para a pessoa que está do seu lado. De repente, a pessoa já fez uma quimioterapia e você está chegando agora, então você está apreensiva, ela pode te ajudar. Mas a gente tende a olhar, mas com distanciamento para as outras pessoas. Por isso que o ambiente do GAAPO é legal, porque no GAAPO é muito diferente do CACOM. No GAAPO, as pessoas estão ali inteiras e elas não estão ali tensas. Então, elas conseguem compartilhar medos, angústias, sob um outro olhar. Vamos falar do GAAPO um pouquinho? Vamos. Vou te falar como que eu conheci. Inclusive, eu esqueci de deixar aqui, eu tenho um calendário. Minha mãe participou lá no shopping das fotos, ela fez as sessões de fotos, e eu fui lá prestigiar no dia Quem que é sua mãe? Ela chama Rose. Ah, sim! Ela é muito querida. Eu acho que eu conheci inicialmente com a almofada, sabe, a almofadinha. E aí um dia ela começou a me contar, me explicar como é que funcionava o projeto. Queria que a gente começasse por de onde veio a ideia, como que surgiu, para o pessoal de casa conhecer, grupo de assistência e apoio ao paciente oncológico. Como surgiu a ideia, como que iniciou? Então, foi depois daquela tarde de Outubro Rosa que eu planejei. Quando eu saí de lá, no dia, né, as ideias foram brotando, né, eu acredito muito em inspiração divina, enfim. Eu nunca tinha organizado nenhum evento, assim, para além de festinha de aniversário do meu filho. Mas as ideias foram surgindo, parceiros foram aparecendo, e eu fiz um evento lindo com custo zero, porque eu contei com mão de obra voluntária, com doações, enfim. E aí eu só sabia que eu queria muito fazer um evento onde essas mulheres pudessem se maquiar, pudessem ganhar perucas, porque a gente não tinha ninguém que distribuía peruca aqui em Poços naquela época. Tinha já algumas ONGs no Brasil que distribuíam, você mandava e-mail e eles te mandavam, mas aqui não tinha, então às vezes você experimenta, não fica legal, né? E aí eu queria muito distribuir, então eu fiz um acordo com a moça lá da Rapunzel Solidária na época e ela me mandou 60 perucas e deixou comigo. E aí eu sabia que eu queria fazer isso e eu sabia que eu queria muito fazer foto profissional dessas mulheres naquele momento, para registrar, para que aquilo ficasse guardado para elas. E eu lembro que eu pensei comigo assim, dentro do meu coração. Falei, nossa, quem sabe um dia eu consigo fazer uma exposição dessas fotos, para que as pessoas enxerguem também esse outro lado.
E aí, quando acabou o evento, que nesse dia foi no Hotel Minas Gerais, eu tava indo para casa, e aí no caminho de casa já tocou meu celular e falou: olha, aqui é do shopping, a gente ficou sabendo que você fez um evento para paciente oncológico, você não tem foto? Você não quer fazer uma exposição aqui? Então, aí, quando eu cheguei na minha casa, o meu carro estava lotado de coisa. Eu falei: gente, eu não posso guardar essas coisas aqui e voltar no outro Outubro Rosa. Eu vou arregaçar a manga e eu vou lá no Cacom todo dia, entender o que eles precisam, o que eu posso ajudar. E também não é só a mulher que precisa de ajuda, os homens também precisam. E aí surgiu daí essa sementinha, né? E aí eu ia com a Ana Paula, como eu te contei, lá todo dia levava um saquinho de 2 sacolas assim de peruca, e a gente levava um espelhinho daqueles laranjinha, com moldura laranja, assim, casa de vó. Porque lá não tinha espelho, então elas entravam no banheiro, tiravam o lenço, punha a peruca e vinham olhar aqui fora. E a gente fez isso durante um bom tempo. Mas aí a gente via muitas pessoas sentadas ao redor do hospital. Porque eles vinham de manhã, tem um grupo de voluntários, né, que é os voluntários amigos do Cacom, SOS Cacom, que faz um café lá e serve isso há muitos anos já. E os pacientes têm essa alimentação lá, toda através de mão de obra voluntária. Mas aí, depois disso, quem tinha dinheiro para almoçar, comia. Quem não tinha, não comia. E aí você vem de fora, numa van, micro-ônibus. Enquanto todo mundo não acabar o tratamento, você não vai embora. E essas pessoas ficavam sentadas ao redor do hospital, às vezes estava chovendo. Eu falei: a gente precisa ter uma casa onde essas pessoas possam pelo menos esperar o transporte para voltar para casa. Quem sabe a gente oferece um café, uma bolacha o dia inteiro, né? E aí a gente não tinha dinheiro também para alugar a casa. Aí eu falei: vamos nos constituir com CNPJ, né? E aí eu fui buscar o nome, falei: que nome que vai ser? A gente ficou enrolando, não saía nome nenhum. E aí eu lembrei que eu chegava todo dia lá e falava, porque o nome do meu evento chamava União Rosa. E eu não queria um nome tão ligado ao universo feminino. E aí eu lembrei que eu chegava todo dia e falava assim: oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Cláudia do União Rosa, que é um grupo de assistência e apoio ao paciente oncológico. Aí eu falei: mas eu já tenho nome aqui? Vamos lá. E aí ficou Gapo. Falei: é estranho, mas as pessoas depois vão se acostumando e vão conhecendo. E foi tomando corpo, né? Com o tempo. Foi tomando corpo. Esse ano passado agora, a gente conseguiu fazer um convênio com a Prefeitura Municipal, o que não custeia as nossas demandas 100%, mas nos permitiu ampliar e muito os nossos serviços. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz visita domiciliares aos pacientes acamados, né? Então, muito bacana. Ver que aquela sementinha cresceu tanto. Parabéns. Obrigada. Trabalho muito bonito. Eu vi que vocês têm várias feirinhas de ateliê, de costura, de artesanato. A gente tem. Tem o bazar também, que eu já fui várias vezes. Tomou uma dimensão muito grande, né? Bem legal. E como é pra você cuidar de quem tá sofrendo? Então, eu acho que quando eu resolvi fazer psicologia, que não foi algo planejado, eu nunca tive sonho de fazer psicologia. Eu, aliás, fiz 2 faculdades que as pessoas geralmente falam: nossa, que sonho em fazer veterinária, né? Que sonho em fazer psicologia. E eu nunca tive sonho em fazer psicologia, nunca passou na minha cabeça. E aí, quando meu filho prestou vestibular para entrar na graduação, um amigo me falou assim: por que você não faz também? Aproveita lá que já tem um fazendo, você vai ganhar desconto, vai lá. E aí eu falei: podia fazer psicologia, porque eu já acompanhava os pacientes, né? Então, foi algo que foi acontecendo na minha vida, não foi planejado. E aí eu entendo hoje que eu sempre fui psicóloga, na verdade. Eu sempre estive para o outro, sempre, em diversas situações. Eu acho que é uma honra muito grande você fazer parte, vamos falar em pacientes em fim de vida mesmo. Em cuidar de pacientes de fim de vida, que eu já acompanhei muitos. Eu acho que é de uma grandiosidade você estar presente nesse momento, assim, de uma entrega, que eu só sou grata. Só sou grata. Fico me perguntando como é que você faz para lidar, porque você acaba conhecendo vários casos. Eu acho que deve ser muito difícil você não se envolver. Como é que você divide, você psicóloga, Cláudia da psicóloga? Porque eu acredito que deve ter muita história triste, muita história bonita,
Mas como é que você faz para dividir e não ir acumulando isso em cima de você e para não implodir? Como é que você lida? Então, no começo era mais difícil. Então, assim, a cada paciente que tinha metástase ou que morria, nossa, eu ficava acabada. Eu ainda fico muito sensibilizada, obviamente, né? São muitas histórias das quais a gente se envolve, né? Mas eu acho que eu compreendi melhor o ciclo da vida. Então, eu tenho zero medo da morte hoje. Eu acho que a minha espiritualidade conta muito nesse caso. Acho que fazer terapia é bem importante, né? Porque tem coisas que a gente não consegue lidar sozinho mesmo. E eu acho que eu sempre estou entregue pro outro, mas eu sei qual é o meu lugar naquele encontro. Que nem sempre funciona, tá? Uhum. Então eu tô te falando o que é na teoria. Nem sempre funciona. Como a gente tocou no assunto morte, é claro que é muito difícil para quem tem o luto, né, para quem perde, mas para o paciente que fica pensando nessa possibilidade de que vai morrer, como ele lida da melhor forma com a finitude? Na verdade, quando a gente pensa, você tem uma doença grave, né, potencialmente ameaçadora da vida, você vai refletir sobre a sua finitude, com certeza. Mas, e aí te dá uma sensação de impotência, de falta de controle, que é totalmente ilusório, porque ninguém tem controle de nada. Você estar saudável não é garantia que você vai viver mais 50 anos. Então, eu acho que é uma questão de você compreender qual é o seu papel ali no mundo, sabe? Que eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar viver o nosso melhor todo dia. Então, assim, eu quero morrer? Não, não quero. Eu quero viver muito ainda. Eu tenho muitos planos, muitos projetos. Mas se por acaso chamar a minha senha, eu estou pronto. Então, eu acho que é simplesmente se deparar com o que ninguém controla. Nada. Essa sensação de controle sobre quantos anos eu vou viver, ela é totalmente ilusória, ela não existe. Só que a gente se dá conta dela só quando a gente está doente, né? Então, quem dera todo mundo tivesse essa noção para que pudesse viver bem todo dia, né? Para que, eu me desentendi com a vizinha. Então, não, vai lá, dá jeito nesse desentendimento aí com a vizinha, né? Não carrega essa mágoa. Porque não vai te fazer bem, não vai te ajudar em nada. E sabe lá se você vai ter tempo de se reafinizar com a vizinha, né? Então, procurar viver bem mesmo, eu acho. Uma boa reflexão. Te mandaram a seguinte pergunta. Neste intervalo angustiante entre a descoberta do diagnóstico e o início do tratamento, que às vezes para quem está na fila do SUS, né, essa espera, essa angustiante espera, o paciente acaba ficando com muita ansiedade. Como que ele faz para lidar com essa ansiedade? É dificílimo, né? Então, assim, não é nem questão do SUS, não. Se você for num tratamento particular, você vai demorar, porque uma lâmina do patologista demora pelo menos 10, 15 dias para ficar pronta, né? Então, assim, foi exceção da exceção, como eu falei. E eu acho que é um período muito angustiante. Então, e que muitas das vezes a gente tem um monte de resultado negativo, né? Ainda bem, mas que te levou a um estresse gigante. Você ficou aí 20 dias, um mês, super estressado, super nervoso, né? Tenso, com a possibilidade de um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, assim, eu acho que, independente de você estar esperando o diagnóstico, ou de você ter recebido um diagnóstico, né? Tentar não entregar a sua vida na mão dele, né? É difícil fazer isso, né? Não é fácil. Eu posso te falar várias teorias, mas não é fácil aplicar isso. Então, assim, claro que você vai ficar preocupado. Não dá para você jogar aquela preocupação embaixo do tapete. Mas procura alguém que você confia, compartilhe aquela situação. Se você tiver a oportunidade de fazer terapia, vai fazer terapia. Mas não deixa de viver, sabe? Não para a sua vida porque você está tenso, ansioso, com uma possibilidade
Porque é uma possibilidade só. Mesmo que você tenha uma certeza de um diagnóstico, o que te assusta? O sofrimento? A morte? São possibilidades, né? Então, assim, na verdade, viver é perigoso, né? Então, assim, todo dia, se a gente for pensar os riscos que a gente tem, quando a gente sai de casa, a gente não sai, né? A gente paralisa ali. E é assim que se desenvolve síndrome do pânico e várias outras doenças, né? Eu acho que a gente não deixar ser paralisado pelo medo, não entender que a gente, independente de um diagnóstico grave, né, ou não, você vai passar por várias dificuldades na sua vida. E a vida tá aí pra gente viver. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho na Santa Casa, como que é? Eu entrei na Santa Casa para coordenar a equipe de psicologia, então lá nós somos em 6 psicólogas contando comigo, e cada setor tem uma psicóloga referência daquele setor, né? Eu entrei ano passado, em fevereiro. É um grande desafio, né? Tendo em vista que eu tinha acabado de me formar, né? Eu tenho experiência em gestão, mas eu nunca, né, tinha atuado como psicóloga e ainda mais coordenadora, né? E foi um grande desafio. Mas, se não bastasse esse, né? Passado alguns meses que eu estava lá, a diretoria me chamou e me convidou para fazer um trabalho que eu já faço no GAAPO, que é um trabalho num departamento que chama Departamento de Parceria e Inovação. Então, hoje eu respondo pelos 2 departamentos, tanto de psicologia quanto de parceria e inovação, que é um departamento que busca, que faz a parte de relação institucional, que busca captar recursos, né? Então, assim, algo que eu já fazia pelo GAAPO, mas no nível local, da Santa Casa, semana passada eu estava em Brasília, daqui uns dias eu vou para Belo Horizonte. Então, fazer um pouco do que eu já fazia no GAAPO, que a gente sempre trabalhou em parceria com a Santa Casa, então a gente melhorou a ala oncológica do SUS, né? A gente trocou todas as camas, a gente sempre está de olho, tentando oferecer o melhor lá. E aí fui chamada para ter essa oportunidade de tentar fazer mais pelo hospital como um todo. E eu abracei essa causa também, né? Tá sendo um grande desafio levar esses 2 departamentos. Não sei até quando eu consigo os 2 ao mesmo tempo. Mas a psicologia é a minha paixão. Eu gosto muito da psicologia. Eu tô lá por isso e eu não sou responsável por uma ala específica, mas por várias vezes eu vou atender fim de semana, ou quando as meninas... Nós somos um time, né? Então, quando tá todo mundo ocupado, aí a gente uma grita, outra grita, e aí a gente acaba socorrendo, então eu acabo atendendo todos os setores. Mas é muito maravilhoso estar lá. Então, assim, é um trabalho muito cansativo, mas que eu faço com muito prazer. É bastante coisa, hein, Cláudia? É muita coisa, ainda tendo consultório ainda. Então, isso que eu ia comentar. Além disso, você não deixou de estudar, você ainda está atendendo. Nossa, é muita coisa para equilibrar. Desde que eu me formei, eu comecei a fazer 2 pós-graduações, né? Então, quando eu estava no último ano, eu já fiz a de luto, fiz a de psico-oncologia e agora eu acabei nesse fim de semana a de psicologia hospitalar no Einstein, em São Paulo, e estou fazendo a de cuidados paliativos pela PUC. Então, eu nunca deixei de estudar mesmo e eu atendo consultório, né? Antes de estar aqui, eu estava atendendo uma paciente. Então, eu atendo consultório no meu horário de almoço, de fim de semana, às vezes no fim do dia, né? Mas é algo que eu faço com muito prazer mesmo. E você atende necessariamente para pacientes ou oncológicos, no caso, ou não necessariamente? Você tem um nicho assim ou não? Eu tenho especialização, né, para atendimento de paciente oncológico, as questões, para lidar com as questões do luto, né, cuidados paliativos, mas nem sempre é essa demanda que surge no consultório, né? Então, assim, eu não trabalho com o público infantil, nem adolescente, com outras demandas que não sejam relacionadas ao luto, mas eu atendo senhoras, atendo mulheres, atendo homens que não têm demandas relacionadas a isso também. Vamos parar de falar um pouquinho de trabalho, fugir um pouquinho e falar um pouco sobre você. Eu trouxe algumas questões aqui. Inclusive, essa é uma pergunta que eu tenho feito bastante para o pessoal aqui, que é: qual é a sua lembrança, a que te vier à mente agora, a sua lembrança mais bonita que você tem? Acho que o nascimento do meu filho, eu acho.
E hoje, pra você, o que você considera que é o mais importante pra você na sua vida? Sua prioridade? A minha prioridade Uhum. sempre foi a minha família. E uma coisa que você tem vontade de fazer, mas que você ainda não fez? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer que eu ainda não fiz. Nossa, não sei dizer. Eu tenho vontade, muita vontade de fazer mestrado. Tá vendo? Voltei pro trabalho, né? Eu tenho muita vontade de fazer mestrado, de poder dar aula. É um caminho aí que eu dou uma flertada. Legal. Quem sabe uma hora. E se você fosse dar um conselho pra alguém que tá passando por uma situação complicada ou alguém que acabou de ter um diagnóstico, qual seria o conselho que você daria? Eu acho que é um pouco do que eu já falei mesmo, no sentido de dividir com alguém que lhe seja caro, sabe? Alguém que lhe seja importante e que você confia. O fardo fica mais leve quando a gente compartilha ele, né? E se permitir ser cuidada, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem um papel tão autônomo, né? E tão de fazer mil coisas, de cuidar da família. E aí, às vezes, você não permite ser cuidado. E se permitir ser cuidado mesmo. Se entregar ao cuidado do outro. Receber esse cuidado, esse carinho, né? Eu acho que isso faz bem. Aceitar o apoio também, né? Uhum. Esse é o seu ponto caos, é o seu ponto que você foi lá embaixo, até imagino qual seja, seu pior momento, e o seu ponto céu é o ponto que você foi no seu ápice, lá em cima. 2 momentos, um muito lá embaixo e um muito lá em cima, pra você trazer pra gente. Nossa, ó. Muito lá embaixo, com certeza foi quando eu tive diagnóstico, tenho nem dúvida. Muito lá em cima, eu tive alguns momentos muito lá em cima. Pode falar 2? Pode. Então, assim, um que eu queria falar foi a formatura do meu filho recentemente, porque eu lembro que eu fiz até uma reflexão no Instagram. Eu não sou muito de ficar postando coisas, mas eu fiz uma reflexão que eu jamais pensei que eu ia estar presente nesse dia. Então, pensar que eu estava ali, nossa, foi de uma força. Achei que era mágico eu estar ali, sabe? Eu não planejei estar ali. Foi muito legal. E um outro momento que eu me lembro, assim, muito feliz, foi um dia que a gente sempre faz muitas ações de Outubro Rosa, né? Então, a gente leva elas para fazer passeio, faz lançamento do calendário, e aí a gente faz desfile, faz várias coisas. E aí eu sei que um ano eu tava com muita demanda, fiz 32 palestras em unidades de saúde de família, tinha ido em várias empresas, estava exausta, compartilhando com a faculdade ainda. E aí surgiu a ideia de fazer um desfile no shopping. Isso já faz uns 3 anos, eu acho. Aí vamos fazer o desfile no shopping. Falei, mas certeza, gente? Desfile? Não, certeza. Aí eu meio que falei assim, eu não vou dar conta. Aí passei, sabe? Passei, falei, vai vocês, organiza, né? Não é que eu não dei bola. Eu tava com tanta demanda que eu não tava conseguindo dar conta daquilo e eu não achei que tinha tanta importância assim. Mas no dia, acho que eu nunca vi as pacientes tão felizes igual naquele dia. Eu fiquei tão emocionada que eu não conseguia falar. Porque eu falei, nossa, como eu fui tola, né? Então, assim, sabe isso que eu te falei agora de que a gente tem que prestar atenção no outro, na demanda do outro, e não extrapolar a nossa, achando que é a do outro? Então era isso. Talvez para mim não fizesse diferença nenhuma o desfile. Mas para elas foi de uma alegria, de um contentamento. Muitas desfilaram com crianças, da família. Aí os familiares estavam lá, os amigos aplaudindo. Elas ficaram tão felizes que eu falei, nossa, como eu sou tola, né? E como eu agradeço esse momento de estar aqui, esse encontro, sabe? Poder de alguma forma proporcionar aquilo, mesmo que eu não tivesse incentivado e feito o meu melhor por aquilo. Eu falei, eu ainda vou fazer um desfile maior ainda. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu ainda vou fazer, porque eu vi o tanto que fez bem. Depois disso, a gente fez uma dinâmica com elas em um piquenique, né? E aí, eu lembro que a gente passou um papelzinho e era para escrever qual o momento mais feliz do seu ano. Várias escreveram que foram o desfile. Nossa, olha. Então, eu falei, isso aqui pra mim é o auge, entendeu? Uhum. Saber que eu proporcionei um momento feliz para pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis.
Te dou certeza que o seu trabalho tá dando certo, tá funcionando, porque eu vi na minha mãe, assim, uma alegria dela de estar participando, a empolgação como ela me contava. É realmente uma coisa muito bonita. Um trabalho muito legal. A Bem sua mãe é feliz. muito especial, eu gosto muito dela. E ela é quietinha, ela não é muito falante, mas assim, ela tem uma escrita divina. Nós começamos um projeto de escrever um livro e ela tinha as coisas mais lindas. Esse projeto tá guardadinho, mas a gente ainda vai retomar. E eu sempre que encontro ela, eu falo, guarda lá, porque vai sair esse livro. E ela é uma pessoa muito bacana, eu lembro dela em diversas oportunidades, assim. Eu fico cutucando ela desse livro aí, falando, não, mãe, você tem que escrever assim. Inclusive, eu chamei ela pra vir aqui bater um papo de falar, ela contar a história dela, que é muito bonita. Mas ela, pra mim, é um símbolo, assim, de superação. Ela pode estar passando a situação que for, que ela tem um ânimo. E eu não sei de onde ela tira tanta força, não sei como que ela consegue ser tão firme, tão forte. Não, e ela é pau pra toda obra. Chamou, ela tá lá. Ela é. Bom, vamos pro nosso bloco final. O nosso bloco final, eles são 3 pontinhos. O primeiro é um hábito para você indicar para o pessoal de casa, um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Acho que pra mim, é a espiritualidade. Eu acho que você precisa entender o que você tá fazendo aqui, qual o seu propósito de vida, sabe? Qual o seu sentido de vida. Porque com isso, não existe cansaço, não existe, tô trabalhando de domingo, sei lá, enfim, não tô nem me referindo ao trabalho especificamente, remunerado, falando assim. Mas que você faça algo que te motive, sabe? E aí eu acho que a espiritualidade entra muito nisso, assim, me conectou muito comigo mesma e com o que eu tô fazendo aqui. O segundo ponto para você indicar um desses, ou um filme, ou uma série, ou um livro, ou uma música. Um desses que tiver à mente. O livro, gente, eu sou a louca do livro, então eu tenho muito livro e confesso que eu tenho muito mais livro sem ler, eu acho, do que livro lido. Porque eu adoro um livro. Ultimamente tenho lido muito mais coisas técnicas, né, do meu trabalho, mas eu acho que o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é um livro que todo mundo devia ler. Independente de ter relação com câncer ou não, eu acho que é um livro que dá uma chacoalhada na gente, assim. Então, eu gosto muito dele. E é isso. Tá ótimo. E agora é o seu momento de deixar o seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você deixaria para o pessoal de casa pensar sobre? Qual é a sementinha que você gostaria de plantar? A sementinha que eu gostaria de plantar... deixa eu pensar. Eu acho que para que a gente se conecte com as pessoas, com os lugares, porque hoje a gente vive tão atropelado que muitas das vezes a gente só tá conectado no celular, né? Então, assim, o celular é bem bacana, eu sou grudada nele, na verdade, mas que você possa se conectar, inclusive com você mesmo, sabe? Tipo, a gente fala muito de mindfulness, né? Que é atenção plena naquilo que você está fazendo agora. Então, se eu estou falando com você, eu estou prestando atenção no que eu estou falando com você, eu estou olhando no seu olho, e eu estou me conectando com você. E às vezes isso não acontece, né? A gente leva a vida assim, empurra o dia, né? Aí acabou o dia, não sabe nem o que fez, não sabe nem o que almoçou, né? E eu acho que prestar atenção um pouquinho, nem sempre a gente consegue, é claro. Eu hoje fiz um monte de coisas das quais eu nem percebi. Mas sempre que eu posso, eu gosto de prestar atenção no que está acontecendo. Muito bom. Bom, Cláudia, eu queria deixar um espaço para você deixar suas considerações finais e as suas redes sociais para o pessoal de casa conhecer. E queria também deixar um Pix na tela para o pessoal fazer uma doação que tocar no coração do pessoal para o GAAPO. Eu queria agradecer pelo convite, pelo espaço, né? Espero que esse nosso bate-papo aí convide as pessoas a pensarem, né? A pensarem sobre as suas vidas, ao rumo que estão dando para elas, né? E as redes sociais do GAAPO é grupo.gaapo, né?
e o Instagram do Gaapo, o Facebook do Gaapo, grupo.gaapo. E o meu é Cláudia Rocha Psi, de PSI de psicóloga. E é isso, a gente está à disposição. Se quiserem conhecer o nosso trabalho de perto, vão ser muito bem-vindos. A gente tem atividades lá todas as semanas, então a gente precisa muito de voluntários, a gente precisa de doações para o nosso bazar, né? E toda forma de ajuda é muito bem-vinda sempre. Obrigada. Eu te agradeço. Meus parabéns mais uma vez. Te agradeço você tirar esse tempo para vir bater esse papo comigo. E é muito bonito o seu trabalho. Queria agradecer o pessoal de casa pela participação lá no nosso Instagram, inclusive @conviteaopensar. A melhor maneira de vocês apoiarem é participando, se inscrevendo no canal, deixando comentário do que vocês estão achando dos vídeos. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!